sua casa a fazer o seu querer e a sua vontade. Aleluia. Vamos abrir as suas Bíblias em Marcos, no seu capítulo 10, no versículo 46 em diante. É uma palavra muito conhecida dos irmãos, aleluia, que vai falar do cego de Jericó. Glórias a Deus. Enquanto os irmãos vão achando, eu vou orando aqui. Glórias a Deus, glorioso Deus e eterno Pai, Pai que está nos céus. Graças te damos, Senhor amado, mais essa noite, Senhor, que estamos aqui, meu Pai, na tua presença, fazendo, meu Pai, o teu querer, meu Pai, e a tua vontade, Senhor. Estando, meu Pai amado, nos teus caminhos, Senhor, onde o Senhor nos colocou, sem nos desviar, Senhor, para a direita nem para a esquerda, Senhor, e prosseguindo avante, Senhor amado, conforme o seu querer e a sua vontade, Senhor. Pai, toma cada um que adentrou por essas portas, pelas tuas mãos. Toma aqueles que também não podem estar aqui no dia de hoje, Senhor amado, que o Senhor possa ir abençoando, Senhor amado. É o que eu te peço, meu Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Tinha uma pregadora para hoje, mas eu não sei qual o motivo, ela não pôde estar aqui. Glórias a Deus. Mas a gente tem que estar sempre preparado para esses imprevistos, né? Aleluia. Nós temos que sempre estar com uma palavra para trazer para o Senhor. E antes de sair de casa, eu falei para o Senhor: Senhor, o Senhor me deu uma palavra, porque se a pregadora não vir, nós vamos pregar de qualquer jeito, né? Nós vamos pregar a sua palavra. E Ele me deu essa palavra, né, do cego de Jericó, né? Aleluia. Falei, glória a Deus, se ela não vir, é essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, né? Aleluia. Aleluia. Que diz assim no versículo 46. Aleluia. É Marcos, no seu capítulo 10, no versículo 46. Vai falando assim: depois foram para Jericó, e saíram ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E havendo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. No 48. E muitos os repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: que queres que faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Glória a Deus, né? É uma palavra muito conhecida dos irmãos, que fala de um homem que estava ali à beira do caminho a mendigar. Aleluias. Este homem fala que ele não era cego. Aleluias, né? Mas os soldados romanos fizeram ele ficar cego, porque eles tinham matado o pai dele. Então, com medo que ele se ligasse, eles foram e furaram os seus olhos. Aí esse homem agora ele ficava na beira da estrada ali, mendigando, aleluia, né? Aleluia, para arrumar para o seu sustento, né? Aleluia. E o nome dele era Bartimeu, né? Ele era filho de Timeu, né? Conhecido como Bartimeu. Aleluia, glórias a Deus, né? Glorificado seja o nome do Senhor. E a palavra também vai dizer, né, que ouviram que era Jesus de Nazaré, né? Aleluias, que ia passar por ali. Ele começou, né, a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, né? E ele ali clamando, mas aquela multidão se incomodou com ele clamar por Jesus. Muitas das vezes, irmão, na nossa vida vai ter alguém que vai
se incomodar com a gente, porque a gente está, né, clamando a Jesus. E muitos vão querer que nós paramos de clamar a Jesus, que nem fizeram aqui com o Bartimeu. Mas nós não podemos parar de clamar a Jesus. Nós temos que cada vez mais clamar a Jesus, buscar a sua face. Aleluia. Porque só Ele para nos ajudar. Aqui ele não tinha mais recurso nenhum, irmão. Furaram os olhos dele. Não tinha como ele ter visão novamente. Muitas das vezes o povo quer nos parar, irmão, para que nós não venhamos ter visão das coisas de Deus. Para que nós não venhamos se render a Jesus. Para que nós não podemos clamar a Ele para que Ele nos ajude. E só Ele que pode nos ajudar, irmão. Nós temos que cada dia mais clamar ao Senhor Jesus. Porque ninguém mais pode nos ajudar, irmão. Aleluia. Você não pode contar com o homem, porque o homem é falho. Aleluia. Jesus não é falho. Aleluia. Glórias a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esse homem continuou a clamar. Ele não se importou com aquela multidão mandando que ele parasse. Aleluia. Ele continuou a clamar, a buscar a Jesus, né? Querer ver a face de Deus. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor, né? E a multidão repreendia, aleluia, para que ele se calasse. Irmãos, se nós formos se calar, irmão, e clamar a Jesus, nós estamos perdidos. Porque com Jesus já está difícil, com Ele ao nosso lado, já está difícil, sem Ele vai piorar, irmãos. Então vamos continuar a clamar ao Senhor Jesus, sem se importar com essa multidão, aleluia. Porque essa multidão é a multidão do contra, aleluia. Essa é a multidão que não quer buscar a Jesus, é a multidão dos ímpios, irmão, aleluia. Tirando aí por hoje vai ter um forró, não sei o que é aqui na rua, vai estar lotado, irmãos. Enquanto as igrejas estão vazias, irmãos, aqui nessa rua, enquanto isso, as igrejas estão vazias. Porque eles estão procurando o quê? Essa multidão está procurando as trevas, não está procurando ao Senhor, aleluia. Eles estão cada vez mais se afastando do Senhor, mas na hora da dificuldade eles vão clamar ao Senhor. Eles vão clamar a quem? Não tenha mais quem clamar, tem que clamar ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A palavra de Deus diz que Ele veio para os seus, mas os seus não receberam Ele, aleluia. Os seus se afastaram, a luz veio para eles, mas eles preferiram as trevas do que a luz. E nós vemos aí as igrejas vazias, aleluia. A palavra de Deus diz que por causa da iniquidade de muitos, as igrejas se esvaziariam. E nós estamos vendo aí, irmão, como é que estão as igrejas. Muitos que ficaram estão atrás de profecias, atrás de profetas, aleluia, não estão atrás da palavra de Deus, que é a palavra de Deus, que é o caminho da salvação, que é o caminho da vitória. A palavra de Deus diz que nós não precisamos correr atrás das bênçãos, porque as bênçãos já vêm atrás de nós. Aleluia. Mas o povo continua querendo as bênçãos, correndo atrás de profecias, aleluia. Aí vem alguém de lá de fora que você nem conhece, aleluia, e profetiza algo para você. E aquilo que ele profetizou não acontece, aleluia. Aí muitos se afastam, muitos colocam a culpa em Jesus, mas não foi Jesus, aleluia. A palavra de Deus diz que nós não podemos, né, julgar o profeta, nós temos que analisar a profecia, aquilo que ele lançou para você. Então nós temos que o quê? Clamar a Jesus, ler a palavra, buscar a palavra do Senhor, para que nós não venhamos cair nesse engano. Aleluia. Que muitos se afastam porque caiu no engano, aleluia. Ele profetizou, mas aquilo não era de Deus, era dele, era do homem. Nós não podemos mais ser enganados, irmão, aleluia. Nós temos que estar com a palavra do Senhor no nosso coração e cada dia buscar aprender mais do Senhor, para que nós não venhamos ser enganados. Aleluia. Aleluia.
Nem que for um versículo por dia, aleluia, você tem que ler. E aquilo que você for lendo, ela vai entrando na sua mente e você vai guardando aquilo. É que nem um computador na nossa mente, você vai guardando a palavra do Senhor. Porque, irmãos, se nós não lermos a Bíblia, nós vamos ser enganados. Porque a palavra de Deus diz que vai haver muitos falsos profetas. E esses profetas vão tentar nos enganar. Vão enganar até os escolhidos do Senhor, se você não estiver com a palavra do Senhor em dia no seu coração. O diabo tentou enganar Jesus ali no deserto. Mas ele não conseguiu, porque Jesus sabia de todas as palavras do Pai. Aleluia. E o inimigo, irmão, ele sabe de jeito de Apocalipse, que ele era um anjo de luz, ele era o braço direito de Jesus. Mas ele quis tomar o lugar de Jesus, ele quis pegar um lugar maior, aleluia. E ele foi lançado ao inferno, aleluia. Para ele não tem mais jeito, aleluia. Mas para nós tem, irmãos. Então nós temos que buscar, nós temos que clamar ao Senhor. Esse servo aqui clamou, e ele teve a sua vitória, aleluia. Aqueles escravos que queriam parar ele, foram obrigados a ir lá e buscar ele, aleluia. E falar: ei, tenha bom ano, Jesus te chama. Então Jesus está nos chamando, irmão, para estar ao lado dele, aleluia. Tudo aquilo que você estiver necessitando, procura o Senhor, não procura o seu vizinho, a José, a Maria, a João, não, procura o Senhor Jesus Cristo, que Ele é a solução dos nossos problemas. O vizinho, muitas das vezes, por mais legal que ele seja, ele não vai poder te ajudar, ele não vai poder solucionar aquele problema que você está, mas você clama a Jesus, que Ele vai te mandar a resposta. Ele vai te mandar alguém para solucionar o seu problema. Aleluia. Irmãos, sua despensa está vazia. Você olha assim e fala: poxa, eu não tenho nada. Ei, clama a Deus. Clama a mim e responde-te-ei coisas grandes e firmes. Aleluia. E coisas que ainda não sabes. Aleluia. Irmão, tem coisas de Deus que nós não sabemos ainda. E Ele vai revelar só para nós, Ele não vai revelar para mais ninguém. Mas nós temos que permanecer na sua presença, temos que permanecer nos seus caminhos, aleluia. Não se afastar dos caminhos do Senhor, não olhar nem para a direita, não olhar nem para a esquerda, e seguir em frente. Aleluia. Os caminhos do Senhor não tem desvio, irmão, aleluia. O caminho do Senhor é reto, aleluia. Muitos falam que Jesus escreve por linha torta. Não, Deus ele escreve só reto, Ele não escreve por linha torta. Deus ele não é torto, Deus ele vai pelo caminho reto. É o caminho que Ele nos colocou para seguir. Aleluia. Nós que muitas das vezes se desviamos do caminho que o Senhor nos colocou. Nós queremos pegar atalho, aleluia, daquele caminho que Jesus nos colocou. Ele nos colocou aqui, nós estamos querendo ir para cá. Jesus fala: não, filho, volta para o caminho que eu te coloquei. Muitos estavam dentro da casa do Senhor e estão afastados por causa disso, porque querem pegar caminhos tortuosos, aleluia. Muitos querem pegar o caminho de facilidade, e não é o caminho de facilidade que vai levar você à glória. Continua no caminho do Senhor, aleluia. Continue clamando a Ele, pedindo a Ele misericórdia, pedindo ajuda a Jesus, e Ele vai te conceder, aleluia, a vitória. Todos aqueles, irmão, que tentaram sair dos caminhos do Senhor, se desviar por outros caminhos, irmão, hoje estão aí, de volta a este mundo pecaminoso. A palavra de Deus diz que esse mundo não nos pertence mais, esse mundo aí é do maligno, irmãos. E muitos não estão vendo isso, muitos estão querendo ficar nesse mundo. Outrora estava nesse mundo aí também, fazendo a vontade do inimigo, aleluia. Mas hoje eu me encontro na presença do Senhor e sou glorificado por isso, porque Jesus me ajudou, Ele me transformou, aleluia. Mas ainda preciso mais de transformação do Senhor na minha vida. Para quem eu era hoje,
Eu tenho que agradecer a esse Deus todos os dias. Porque Ele me tirou deste mundo aí fora. Mas muitos estão preferindo este mundo pecaminoso. Porque é um mundo de facilidade, aleluia. Você não pensa que o inimigo vai te dar coisa feia, não. Ele vai te dar o melhor, que é para poder te enganar. Aleluia. Irmão, a coisa desse mundo aí são passageiras, mas as coisas de Deus são permanentes nas nossas vidas. Glória a Deus. A palavra dele diz que tudo vai passar, mas a palavra dele vai permanecer. Aleluia. A palavra dele nunca vai passar, vai ser permanente, irmão. Aleluia. É Deus que cuida de nós, aleluia. Se nós permanecermos no seu caminho, firmado na rocha eternal, aleluia, jamais o inimigo vai tentar algo contra nós. E quando ele tentar, ele não vai conseguir, porque Deus está ao nosso lado, Deus está nos protegendo. Glória a Deus. Glórias a Deus, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. E Jesus parando disse que chamasse e chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que Ele te chama. Irmão, aí nós vamos ter que voltar e falar que Deus está nos chamando, e nós vamos levantar, né? E Jesus vai falar conosco. Ele vai falar: ei, tenha bom ânimo, não desanime não. Porque aquele que está na presença do Senhor não pode desanimar, tem que ter alegria, irmão. Amém. Porque na presença do Senhor, até a tristeza tem que pular de alegria. Aleluias. Glorificado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Aquela capa que ele tinha ali era uma licença para que ele pudesse ficar na beira do caminho indicando. Mas agora ele lançou aquela capa fora. Eita, glória a Deus. Quando nós viemos para Jesus, nós lançamos essa capa fora, irmão. Aleluia. Não precisamos pedir mais nada a ninguém, somente a Jesus, e Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Glória a Deus. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor, aleluia. E Jesus falando, diz-me: que queres que te faça? Ei, Jesus está perguntando hoje, aleluia. Você já lançou a sua capa fora, você está agora na presença do Senhor, daquele que tudo pode, daquele que tudo faz, aleluia, Senhor. E Ele está te perguntando: ei, o que queres que eu te faça? Aleluia. Fala com Jesus, irmãos. Entra no seu quarto, põe o seu joelho no chão e fale com Ele a sua necessidade. Apresenta para Ele a sua necessidade. Ele quer ouvir a sua voz. Outrora, você tinha que levar a sua necessidade para o profeta dele lá e falar para Jesus, com Jesus. Mas hoje não, o véu foi rasgado, irmãos. Glória a Deus. Hoje nós temos a liberdade de falar diretamente com Jesus. Como falar com Jesus? Em oração. Entrega para Ele a sua necessidade. Aleluia. Se for parte financeira, leve para Ele. Ele vai abrir uma porta para você de emprego. Ele vai suprir a sua necessidade. Amém. Se for sentimental, Ele vai entrar ali no seu casamento e vai colocar tudo em ordem. Glória a Deus. Aleluia. Seja o que for, irmão, clama a Ele, aleluia. Ele está falando: ei, o que queres que eu te faça? É Ele que está perguntando, irmão. E é coisa que Jesus não podia nem perguntar. Nós temos que a todo tempo falar com Jesus: Jesus, estou necessitado da sua força. Estou ficando fraco, Senhor, aleluia. E eu dependo só de Ti. Não deixe, Senhor, que eu me afaste da Sua presença. Não deixe que eu vá para a direita nem para a esquerda, Senhor. Que eu venha seguir em frente, Senhor. Pois a palavra de Deus diz que nós temos que marchar, irmão, não é ficar parado.
Jesus não nos chamou para a presença dele para ficar parado. Ele nos chamou para prosseguir, irmãos. Aleluias. Para nós pregar o Evangelho. Muitos vão ouvir, muitos não vão ouvir, mas você tem que pregar o Evangelho. Você tem que evangelizar. Muitos vão aceitar, muitos não vão aceitar. Nem todos aceitaram Jesus, irmãos. Ele veio para todos, mas nem todos quiseram a sua presença. Até aqueles mesmos que estavam com ele, que viram os seus milagres, muitos ali desistiram do Senhor. Só foi apertar um pouquinho, eles desistiram. Ali os romanos apertaram e muitos falaram que, ei, nem conheço, nunca vi. Pedro negou Jesus 3 vezes. E Jesus sabia disso, que ele ia negar ele 3 vezes. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Glória, 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 glória. Eu cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. Aleluia. Aquele homem estava cego, irmão. Aleluia. Muitas das vezes nós também estamos com a nossa visão, mas estamos cegos. Aleluia. Nós não estamos vendo as coisas de Deus na nossa frente. Nós estamos enxergando mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Só que a palavra de Deus diz que as coisas do mundo vão ficar aí, irmão, mas a dele vai permanecer. Aleluia. Aleluia. Então que as escamas dos nossos olhos venham cair, irmãos. Aleluia. Para nós buscar mais as coisas de Deus. Aleluia. De que é do mundo. A do mundo, irmão. Aleluia. Pertence ao inimigo. Ele vai querer colocar na sua frente, aleluia, para te enganar. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele falou, aleluia, mestre, que eu tenha visto, aleluia. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Irmão, nós temos que ter fé naquilo que nós pedimos a Deus. Porque muitas vezes não acontece na nossa vida porque nós estamos pedindo e não temos fé que aquilo vai acontecer. Nós temos que ter fé em crer, aleluia, no poder de Jesus Cristo nas nossas vidas. Nós servimos a um Deus vivo, aquele que tudo pode. Aleluia. E só Ele pode fazer, irmãos. Só que temos que ter fé. Temos que ter fé em crer, aleluia, naquilo que o Senhor nos prometeu. Tudo aquilo que Ele te prometeu vai acontecer na sua vida, aleluia. Não importa o dia, a hora, quantos anos vai durar, mas vai acontecer na sua vida. Aleluia. Tem uns que Deus te pressa, tem uns que é para ontem, mas tem uns que ainda vai demorar um pouquinho. E esse que vai demorar um pouco, ele fica ansioso. Mas eu falei com Deus, eu pedi a Deus, eu estou na igreja de sábado, estou na igreja de quinta, aleluia, estou na igreja quase todos os dias, não estou vendo nada acontecer. Ei, tenha paciência. Acalma o teu coração, aleluia. Que Ele é um Deus fiel e aquilo que Ele te prometeu vai acontecer. Aleluia. Irmão, esperais com paciência no Senhor, aleluia. Não queira ir lá para o Salmo 70, pressa-te, Senhor, não, sem pressa, irmãos. Se você colocou na mão de Deus algo, pode deixar que Ele vai resolver. Não queira tirar da mão do Senhor e você mesmo resolver que você vai quebrar a cara. Irmão, Ele é o dono do impossível. Ele é o dono do impossível, irmão. O que é possível para você fazer, Ele não vai pôr a mão, porque Ele sabe que isso aí você pode fazer.
Mas aquilo ele está vendo que você não pode fazer, ele vai entrar com a sua providência. Aleluia. Então espere com paciência dele. Aleluia. Glórias a Deus. Oh Deus fiel, aleluia. Ele logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Aleluia. Irmão. E quando Deus der aquilo que você pediu na sua mão, não esqueça de Jesus, não. Não dê as costas para Ele porque você recebeu aquilo que você pediu a Deus. Continue o caminho com Jesus. Prossiga com Ele. Aleluia. Que nós temos que adorar a Deus quando está ruim e quando está bom também, irmão. Não é só quando está as coisas ruins na nossa vida, não. Nós temos que seguir a Deus a todo tempo. Aleluia. Esse é um Deus que tudo pode, que tudo faz. Aleluia. Esse é o Deus que te chamou para os caminhos deles. Esse é aquele Deus que te viu lá no lamaçal do pecado, aleluia, e te tirou das garras de Satanás e trouxe para a presença dele. Aleluia. Para melhorar a sua vida, aleluia. Para melhorar a vida da sua família, aleluia. Para que o povo aí fora veja a diferença de como você era e como você está agora na presença de Deus. Esse é o Deus Todo-Poderoso, irmãos. Fique com essa palavra nos vossos corações. Deus está perguntando: o que queres que eu te faça? Aleluia. Ajoelhe na sua casa, ore e apresente para Ele a sua necessidade, aquilo que você está precisando. E tenha fé que tudo vai se cumprir, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Fique com essa palavra nos seus corações e uma salva de palmas bem linda para Jesus. Vou estar chamando o pastor Marco Antônio para estar louvando mais um hino. Vou estar chamando a missionária. Olha, missionária. É a Castro. É a Castro. É a Castro. É a Santana. É a Castro. A Tina Castro vai estar orando aqui por esses pedidos. Glória a Deus. Quem tiver alguma coisa para colocar aqui, que coloque. Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor, como foi dito pela tua palavra hoje, tu és o Deus do impossível. E existem situações aqui, Senhor, que parecem impossíveis. É onde o Senhor vai agir, é onde o Senhor entra, Senhor, porque o Senhor é um Deus que escuta o nosso clamor. O Senhor não é indiferente à dor de ninguém. O Senhor é um Deus que faz acontecer o milagre para que nós possamos, Senhor, te glorificar mais e mais, Senhor. Que o propósito, Senhor, é que nós venhamos confiar em Ti. Ó Senhor, aumenta a nossa fé, Senhor, para que nós possamos, Senhor, viver o Teu sobrenatural, Senhor. E nós queremos agradecer, Deus, queremos profetizar aqui vitória, Senhor. São vidas aqui, Senhor, famílias aqui representadas, que, Senhor, confiam no Deus Todo-Poderoso. Assim como Bartimeu, Senhor, ele confiou em Ti, ele, mesmo cego, Senhor, ele sabia que a única arma que ele tinha era a falar, ele já não enxergava mais, mas ainda tinha um fôlego de vida que o Senhor havia dado para ele, e ele usou desse fôlego, ele usou da sua esperança, Senhor, para que viesse a acontecer, porque ele precisava enxergar, ele queria te enxergar. Eu creio, Senhor, que ele queria ver o Senhor
propósito da nossa existência é glorificar esse Deus Todo-Poderoso, que é por nós e que luta em nosso favor e que dá ordem aos seus anjos em nosso favor, diz a tua palavra, Senhor. E eu já te agradeço, Senhor, já te agradeço, Senhor. Crianças, empregos, saúde, financeiro, Senhor, eu não sei, mas o que são esses problemas diante de um Deus tão grande? Eu já te agradeço, Deus. Obrigada, obrigada, porque nós podemos confiar em Ti e nós podemos descansar em Ti, Senhor. Em nome de Jesus eu agradeço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Sei que estás aqui. Posso sentir o seu calor. Vem me envolver, me constranger com seu amor. Sei que estás aqui, Senhor. Sei que estás aqui. Aleluia. Posso sentir o seu calor. Vem me envolver, me constranger com seu amor. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos, faz as escamas cair.
permanecer, meu Pai, na vontade do Espírito Santo que está conosco. Ele falou que ia partir, Ele ia mandar um Consolador, e Ele mandou o Consolador, e é o Seu Espírito Santo que habita dentro de nós. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Pai, toma cada um que adentrou por essas portas, meu Pai amado. Agora eu te peço, Senhor amado, em nome de Jesus, que o Senhor possa levar, meu Pai, a cada um para o seu lado, meu Pai amado, debaixo, meu Pai amado, da tua presença, debaixo, meu Pai amado, das tuas mãos. O inimigo não possa, meu Pai, tocar, meu Pai, nenhum, Senhor amado, porque todos, meu Pai, são guardados por ti, Senhor amado. Nos dê, meu Pai, um sono abençoado, nos dê um resto de semana abençoado no teu nome, Senhor. Que a cada dia, meu Pai, nós vamos buscar mais a tua presença, para estar mais perto de ti, Senhor. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Levante as tuas mãos para os céus. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as duas comunhões do Espírito Santo, aleluia, esteja nessa igreja, esteja na nossa vida, esteja na vida da nossa família, esteja na vida da nossa parentela, e todos dizem amém. Glórias a Deus. Santo, santo é o teu nome, Deus, poder, Deus, glórias.